Preste atenção nesta notícia. A interferência de parentes é a causa de 1 em cada 10 divórcios lá no Reino Unido, na Inglaterra. O estudo revelou que as brigas envolvendo familiares de ambos os cônjuges estão entre as maiores causas da tensão entre os casais, e as tensões aumentam sobre como criar os filhos e onde morar, né? Provavelmente longe da mãe, longe da sogra, ou no quintal da sogra e tal. Eu sempre fico assim, eu fico duvidosa com respeito a reclamações sobre parentes. E eu sei que realmente há sogros que não sabem se colocar no seu lugar, gostam de interferir e tudo mais. Mas hoje em dia, Renato, tem uma coisa acontecendo nessa geração que é irritante para quem sabe um pouquinho mais, para quem já viveu um pouquinho mais, sabe? É você ver 2 jovens querer brincar de casinha. Vão morar junto, né? Engravida, né? Que tá assim, engravida, aí tem que casar, vai morar junto. Aí chega lá, mora junto, ninguém sabe o papel de ninguém. Ele não sabe o papel de marido, ela não sabe o papel de esposa, não sabe o papel de mãe. E sabe o que acontece? Os pais que sabem o papel, que já têm a experiência e tal, olham para aquela situação e ficam irritados. Aí é que tá, aí é que é a dificuldade, porque a mãe dele vai olhar para a esposa dele e vai ver que ela não faz nada por ele, enquanto ela fazia tudo por ele, tá? O pai dela vai olhar para ele e ver que ele não cuida dela como ele cuidava quando ela estava em casa. Então vem a interferência. Não estou falando que está certo, sabe? Mas eu entendo por quê. Muitos parentes acabam interferindo. Muitas situações são assim. Os jovens se casaram, as pessoas se casaram sem condição nenhuma de estarem naquele relacionamento, de estarem ali com um filho, não sabem ser mãe, pai, marido, mulher, não sabem fazer nada. E aí fica difícil aquela pessoa que sabe, que ama aquele filho, aquela filha, ver aquela situação e não falar nada. Sem contar, às vezes, quando o casamento em si, ou o famoso juntar os trapos, porque às vezes não há nem casamento, só o ir morar junto, em si é um ato de rebelião contra os pais. Não é? Eu vou fazer porque você não me proíbe, você não me controla, eu faço o que eu quero. Ou, se não é um ato de rebelião, é um ato de escape, de fuga da casa dos pais. Eu quero minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero, o que eu acho, então eu vou viver com esta pessoa para eu ter a liberdade. Então ela sai de um problema, que às vezes não é um problema na casa dos pais, e ela entra em outro problema. É, porque é um ângulo que ninguém fala, que ninguém mostra, que ninguém... né? Você vê filmes, seriados, novelas, tudo falando mal dos parentes. Como se aqueles 2 pombinhos estivessem sofrendo tanta injustiça em relação aos parentes. Mas eu pergunto, será que esses 2 pombinhos são pombinhos de verdade? Gaviões, talvez. Porque, sinceramente, faz tudo errado, não faz nada certo, né? Tá brincando de casinha, dá tudo errado. E aí, olha, eu falo isso porque a gente já viu muitas situações, a gente já conversou com muitos casais. E é um lado que ninguém fala, sabe? E parece assim, se a gente fala a favor, se a gente fala assim, poxa, será que ela não tem razão? Será que a sua sogra não tem razão quando ela reclama que você não cuida do seu marido? Quando você fala assim, a mulher fica com raiva de você. Ela começa a te odiar. Sabe? Então. Porque parece que é politicamente errado. Você tem que estar a favor dos gaviões, que dizem ser pombinhos. Né? Porque os sogros, né, os parentes, levam a fama, a má fama. Mas normalmente as intenções são corretas, as intenções são boas. É claro que às vezes a execução da intenção é errada, é inapropriada. Os sogros realmente metem a colher, se envolvem mais do que deveriam e as pessoas não sabem. A verdade é que a família está numa crise, né? Não é novidade isso para ninguém. A instituição família já está em crise há muito tempo. E quando você perde a noção do que é uma família, do papel de cada um dentro de uma casa,
quando não há mais estrutura familiar, então, obviamente, a coisa começa a desmoronar, começa a cair. E uma das consequências desta queda pode ser o casamento do casal jovem, que se casou e às vezes não teve estrutura nem para lidar com os problemas deles. Aí vem os familiares tentando ajudar e acabam de destruir tudo. Você tem também aquela outra situação, por exemplo, a mulher solteira, mãe solteira, criou aquela criança e tal. Então, aquele filho é tudo dela, sabe? É tudo que ela tem na vida. E aí ele casa e ela fica com ciúme. Ela fica com ciúme porque aquela mulher tirou tudo da vida dela. Ela não entende que quando você tem um filho, você está colocando aquele filho no mundo. Aquele filho não é seu mais. Aquele filho vai crescer, ele vai viver a vida dele, ele vai formar a família dele. E a mãe, o pai, tem que entender isso. Que os filhos não vão ficar ali com eles o tempo todo. Você tem que criar seus filhos já sabendo, não, meu filho vai crescer, vai me deixar, ele vai casar, ele vai ter a família dele. Você tem que entender isso. Mas muitas, infelizmente, por não terem tido até mesmo um casamento, né, uma vida amorosa, feliz, elas depositaram todo o seu amor, toda a sua carência naquele filho. Uhum. Então, assim, eu entendo, eu compreendo porque às vezes é tão difícil para ela deixar ele ir. Ou ela fica com essa competição com a nora, ela fica, né, com raiva da nora. E você que é a nora, você deve entender isso. Você deve olhar esse outro ângulo, sabe? Porque se a gente fica só com raiva das coisas erradas que as pessoas fazem e a gente não entende por que elas fazem aquilo, a gente não pode fazer nada a respeito. Mas quando você entende, você compreende, peraí, eu entendo por quê. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar a minha sogra com relação a esse apego que ela tem ao meu marido. Por exemplo, quando nós nos casamos, o seu pai falou para você, Cristiane, agora esqueça papai e mamãe, agora Renato aliás, é a sua família. Aliás, eles me criaram para sair de casa mesmo, né? Casar cedo e viver a minha vida, viver a minha família. Então, eu diria que este conselho que nós recebemos no dia do nosso casamento, quando os pais dela falaram, olha, agora, Cristiane, você se resolve com o Renato, com o seu marido, foi muito bom. Porque, apesar de jovens e de sempre termos o apoio deles, eles raramente se envolveram no nosso casamento, né? Raramente se envolveram. E não é porque, às vezes, faltou necessidade, né? Não faltou necessidade. Não faltou. Eu lembro de vezes da minha mãe me ver de olhos inchados, de chorar. E ela saber que eu estava sofrendo, mas ela não queria interferir. Ela não queria atrapalhar. Exato. Então, isso nos ajudou muito, por um lado, porque nós tivemos de nos acertar. Né? Nós precisamos desenvolver maturidade, crescer nós mesmos e resolver os problemas. Porém, como muitos que conhecem a nossa história, já leram Casamento Blindado, sabem, foi um conselho do seu pai que salvou o nosso casamento. Né? Foi uma palavra de sabedoria que ele deu no telefone para mim, que não foi um sermão, não foi uma conversa, foi uma palavra. E aquilo ali, porque eu tive a humildade de ouvir, crer naquele conselho de alguém mais experiente que eu e colocar em prática, ali, então, houve a mudança do nosso casamento. Quer dizer, apesar de eles raramente se envolverem, quando ele se envolveu e eu ouvi, ajudou. Então, quer dizer, tem os dois lados. De forma geral... E assim, nós pedimos ajuda, né? Exato, fomos porque a eles. Eles não foram se interrompendo lá. Não invadiram a nossa privacidade, o nosso casamento e tentaram tomar as rédeas da situação. Não, nós fomos buscar ajuda. A Cristiane foi buscar ajuda. Então, o que a gente está dizendo é, de forma geral, é importante que o casal procure se resolver entre si. Essa deve ser a primeira tentativa, sempre. O casal tentar se resolver. Quando não há como, quando os dois não estão conseguindo se resolver, é ideal se o casal ou um dos dois tem uma família, pais exemplares, pais
estruturados, pais que podem dar um conselho, ser uma voz da razão, que não vão dar um conselho partidário, não é? A mãe que vai puxar o saco do filho, ou o pai que vai puxar a brasa para a sardinha da filha. Mas alguém, como foi o caso do pai da Cristiane, ele não puxou brasa para a sardinha dela. Ele falou o que era certo, o que tinha que ser feito. Então, se você tem pais assim, razoáveis, racionais, experientes, que podem te ajudar, busque ajuda neles e aceite a ajuda. Tenha humildade para ouvir alguém que é mais experiente que você. Se você tiver humildade, a boa notícia é que essas procuras, essas interferências, se a gente pode chamar de interferências, essas intervenções serão poucas, porque você vai praticar o que você aprender. Então não vai ter tanta necessidade de ficar recorrendo a isso. Mas está aí uma notícia muito interessante, muito curiosa, que uma grande parte dos divórcios é provocada por interferência dos parentes, e isso aí serve de aviso para quem está vivendo essa situação ou quem não vive ainda, ficar com as barbas de molho, como diz no dito popular. E saber também que quando você casa com uma pessoa, você casa também com a família dela. Né? Não tem essa coisa, não, estou casando com ele, não estou casando com a família dele. Não. Você vai ter que lidar com a família dessa pessoa. Então, se você não gosta da família dela, então não case com ela. E a gente fala muito sobre isso aqui no livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, como lidar, como conhecer a família, a árvore de onde saiu essa frutinha que você está querendo se casar. Como conhecer essa árvore? Porque a frutinha pode parecer doce, né? Docinha, mas essa frutinha tem uma semente. Essa frutinha saiu de um galho e que você tem que prestar atenção muito bem de onde saiu, para lá na frente não passar dor de barriga, tá bom? Então, como conhecer a família do seu namorado, da sua namorada, como saber no que você está entrando antes de entrar. Livro Namoro Blindado vai te preparar para fazer as escolhas certas, fazer as pesquisas familiares certas da árvore genealógica aí do seu namorado ou namorada.